gente! Em continuidade do nosso curso sobre a apresentação apropriada das demonstrações contábeis, nesse segundo bloco nós vamos tratar sobre o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do resultado abrangente, a DRA, e a demonstração do valor adicionado, a DVA. Quanto às demonstrações contábeis, o objetivo é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam úteis a grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisões. E aí a gente tem um ganchinho relacionado ao primeiro bloco que nós falamos sobre ser uma ciência social. Os demonstrativos trazem exatamente esse foco, nos mostrar e mostrar para os usuários externos as características daquela empresa, o patrimônio daquela empresa de uma maneira geral, seja sob o aspecto econômico, seja sob o aspecto financeiro, ou seja sob o aspecto patrimonial de uma maneira geral. Esse é o papel dos demonstrativos. E aí, algumas observações relacionadas não só ao balanço patrimonial, que é o próximo tema que nós vamos tratar, como também a todos os demonstrativos, a questão da frequência de divulgação das demonstrações contábeis. Como a gente disse, o período a ser concretizado é um período anual. Então, o ideal é que os livros sejam encerrados, a contabilidade seja feita num período anual. Como a gente já disse, salvo os casos em que há profissionais, mais de um profissional, tratando sobre isso durante o ano. Então, isso poderá ser dividido desde que a sequência não seja afetada, a sequência do livro não seja afetada. Então, a frequência da divulgação, isso é interessante ficar atento. Quanto à uniformidade de apresentação, a gente precisa ficar atento quanto a esse aspecto, porque muitas vezes os contadores falham em não ficarem atentos quando você coloca uma nomenclatura ou algum termo em que no exercício anterior você tratou de uma forma e nesse você tratou de outra. E às vezes esquece até de informar isso na nota explicativa, porque isso são nomenclaturas diferentes. E o ideal, não só para os proprietários da empresa, os usuários de maneira geral, que eles consigam enxergar de uma maneira geral, mesmo que de um exercício para o outro, aquela nomenclatura, então que aquilo siga um padrão. Por exemplo, e é um cuidado que os contadores precisam ter, quando é feito um livro, aí chamam, por exemplo, o balanço patrimonial de balanço patrimonial num ano. No outro ano, chamam de balanço geral. No outro ano, chamam de balanço geral anual. Então, que você fique atento, o contador e também o usuário, que fique atento, porque isso é visto pela fiscalização de uma maneira geral, seja fiscalização federal, como fiscalização até mesmo do nosso conselho, então ter cuidado com isso também. Não só vinculado às nomenclaturas, mas também vinculado à uniformidade que você trata dessas informações entre um demonstrativo e outro. Por exemplo, você trata sobre uma nomenclatura no balanço patrimonial de uma forma. Quando você vai detalhar isso em nota explicativa, não segue a mesma nomenclatura. Às vezes não segue sequer a mesma taxa. Por exemplo, a depreciação. Você tem uma depreciação feita no balanço com um determinado percentual e ela não segue o mesmo padrão, a mesma característica do que você coloca na nota explicativa. Então, muita atenção nisso. É interessante que as demonstrações elas sigam esse padrão entre um exercício ou outro e que você sempre siga esse padrão, se for alterar algo, que isso seja destacado, especialmente na nota explicativa. Que a informação seja comparativa, e aí é interessante isso, ela falar sobre comparabilidade, porque toda vez que a gente pensa em algo comparável, isso significa que precisa ter algo a se comparar. Ou seja, as demonstrações contábeis, ela precisa apresentar o saldo do ano atual, que é o ano que você está fazendo contabilidade, e do exercício anterior, que isso seja fácil de ser comparado. E que quando você vai fazer essa comparação, se você for fazer de um período que não seja o anual, por exemplo, o terceiro trimestre do ano, que você tenha informação do mesmo período, então do terceiro trimestre também do ano anterior. Porque de nada vai adiantar você comparar um período de setembro com outro de dezembro. Então, que elas sejam comparáveis. Existem algumas ressalvas relacionadas a isso, porque muitos contadores às vezes se assustam e ficam sem saber o que fazer quando uma empresa começa, por exemplo. Ah, mas a empresa começou e agora? O que eu faço? Eu não tenho o que comparar. Não tem nenhum problema. Se você não tem dado a comparar, nesse caso é porque você não tem condições, não tem realmente informações para serem comparadas. E aí o balanço com uma coluna só não teria problema nenhum. Mas, se você tem, se a contabilidade foi finalizada
se o período anterior é um dado a ser comparado, o balanço patrimonial e todos os outros demonstrativos, até mesmo as informações nas notas explicativas, precisam ter comparabilidade, você conseguir compará-las. Além disso, a materialidade e agregação. Então, as informações, elas precisam ter esse caráter, seja numa nota explicativa, seja num balanço patrimonial. Muitas vezes, quando você reúne dados, aquilo passa a ser representativo para o usuário que precisa daquela informação. Então, ter atenção quanto à materialidade, à agregação, seja das contas ou seja de um conjunto de contas, é interessante também para todos os demonstrativos de maneira geral. Quanto ao balanço patrimonial, conforme o artigo 178 da 6.404, que é aquela norma que a gente sempre tratou de contabilidade aqui no Brasil, ele fala com as alterações, e aqui ele fala da alteração no artigo 37 da 11.941, que é aquela que veio logo depois do processo de convergência, logo após a 11.638, que no balanço, com as alterações, conforme o artigo 178 da Lei 6.404, no balanço de exercícios sociais encerrados a partir de 2008, as contas patrimoniais serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que a registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da empresa. O que isso significa? A gente já deve ter ouvido falar, se não ouviu, que bom, esse é o momento. O balanço patrimonial é dividido entre ativo e entre passivo. Inclusive, isso vai ser apresentado aqui nesse slide. Então, ele faz essa separação entre ativo e passivo. E é isso que a gente comentou nesse slide que nós passamos agorinha. De alguma forma, de acordo com as contas contábeis, a gente precisa saber o que registrar no ativo e o que registrar no passivo. O que é ativo? O que é passivo? Quais são as informações que tem que ter em um e tem que ter em outro? Por isso, a gente precisa, sim, embasar sempre na legislação. Então, para você que está acompanhando o material, esse slide aqui vai te ajudar, porque ele mostra, de acordo com cada porte de empresa, então, pelo CPC 26, que é o que a gente trata das empresas de grande porte, qual é o lugar, em qual item você vai encontrar sobre o balanço patrimonial, as tratativas sobre o balanço patrimonial. Na NBCTG 1000, que fala sobre as PMEs, você vai encontrar isso na própria NBCTG, nos itens 2.15 a 2.21. E na ITG, que é para as microempresas e empresas de pequeno porte, nesses itens aqui. Então, eles vão te mostrar e te apresentar como se dá o balanço patrimonial e quais são essas divisões, para a gente saber como classificar adequadamente as contas, as classificações de maneira geral. Então, quanto à separação entre ativo e passivo. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de liquidez. O que isso significa? E aí é por esse motivo que a gente tem essas duas divisões aqui. No ativo, de uma maneira muito simplificada, é o que a gente, de uma maneira muito simplificada e realmente antiga, a gente vê sobre os bens e direitos de maneira geral que a entidade possua. E aí, a nova norma fala sobre, de alguma forma, o retorno que isso traz, né? O retorno que os ativos trazem. Se gerar algum benefício econômico futuro, você vai registrar no ativo. Se não tiver nenhuma geração desse retorno, é preciso que ele não esteja no ativo. Na verdade, que ele não esteja no balanço patrimonial de maneira geral. Quando ele fala da ordem decrescente de liquidez e faz essa separação entre ativo circulante e não circulante, isso significa que, tendo essa característica que eu comentei sobre bens e direitos que vão gerar, de alguma forma, algum retorno financeiro, com prazo até 12 meses, a gente classifica no ativo circulante. Com prazo realizável superior a 12 meses, ou que seja de capital próprio, de bens próprios da empresa, como é o caso do imobilizado, como é o caso do intangível, nós vamos registrar no ativo não circulante. Então, isso fica numa ordem decrescente de liquidez. Por isso, quando a gente olha um balanço patrimonial, ele começa lá em cima com a disponibilidade financeira. Por que disponibilidade financeira? É tudo aquilo que que é realizável, as suas contas bancárias, a conta de caixa, a conta de aplicações financeiras que sejam realizáveis imediatamente. Então, isso tudo fica registrado sempre lá no começo do ativo, no ativo circulante. Passou do período de 12 meses, aí a gente classifica isso no ativo não circulante. No passivo,
a ordem decrescente de exigibilidade. E aí a gente faz essa divisão entre passivo circulante e não circulante. E temos o patrimônio líquido, que tem uma característica um pouquinho diferente. Então, vamos um de cada vez. O passivo circulante, parecido com o que a gente tem no ativo, aqui fala sobre as obrigações, de maneira geral, da empresa. Com essas obrigações, dentro de um prazo de até 12 meses, vão ser classificadas no passivo circulante. Se maiores que 12 meses, então 12 meses para mais, no passivo não circulante. E a gente tem também o patrimônio líquido, que é o que a gente chama de capital próprio. É tudo aquilo, de alguma forma, que envolve a empresa, que envolve os sócios. Então, dividido em capital social, em reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. É tudo aquilo que, de alguma forma, faz parte do capital próprio da empresa. Então, tudo isso fica classificado no patrimônio líquido. E o patrimônio líquido compõe o passivo, faz parte do grupo do passivo. No ativo circulante, como eu comentei, e aí por que eu trouxe aqui essa informação adicional, e é interessante ter atenção nisso. No ativo não circulante, é importante que a gente fique atento aos grupos que são tratados. Por que eu falo de ter essa atenção? Porque isso foi uma modificação desse processo de convergência. E a gente vem sofrendo com essas mudanças de nomenclatura dali por diante, desse processo de convergência para cá. Então, o ativo não circulante, ele precisa ser dividido em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. No ativo realizável a longo prazo, são todas aquelas informações que podem existir também no ativo circulante, mas que possuem prazo maior que 12 meses, como, por exemplo, clientes a receber, recebíveis de maneira geral. Se você tem um valor de recebíveis superior a 12 meses, que você tem a receber com prazo superior, ele precisa ficar registrado no realizável a longo prazo. Se você tem aplicações financeiras, por exemplo, com um prazo maior, isso também fica registrado aqui. Então, todas aquelas informações, despesas antecipadas, todas aquelas que você também registra no ativo circulante, mas que tem um prazo superior a 12 meses, fica aqui registrado nesse grupo, nesse subgrupo do ativo não circulante, chamado de ativo realizável a longo prazo. Em investimentos, então no investimentos, que também compõe o ativo não circulante, a gente deixa registrado as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante. Então, normalmente, o que fica registrado nessa conta de investimento? Aqui fica, por exemplo, os valores que você tem em outras empresas, de participações que você tem em outra empresa. Então, se eu, Marina, tenho um escritório de contabilidade e aí tenho esse escritório participando da sociedade de uma outra empresa, essa participação vai ficar registrada aqui no meu balanço patrimonial. Então, aqui, nessa conta de investimentos, normalmente está vinculada a esse tipo de participação societária que a empresa tenha, né? No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade. E aqui a gente já conhece os bens que ficam registrados, a gente fala dos veículos, a gente fala dos imóveis, das instalações, dos móveis e utensílios, dos maquinários, então tudo fica registrado aqui. E uma observação importante que a gente tem a fazer, inclusive, sobre o imobilizado, é a atenção que a gente precisa ter, porque o imobilizado ele sofre com a depreciação. E por que eu falo desse cuidado? Porque essa depreciação é um dos itens que eu já até comentei que a gente precisa sempre ficar atento com o dado que tem na nota explicativa. A sua depreciação ela tem que ser em conformidade com a realidade da sua empresa. Mesmo que a Receita Federal apresente tabelas com percentuais fixos para efeito de tributação, o imobilizado da empresa ela precisa atender à realidade daquela empresa. Um veículo para minha empresa pode ser depreciado com um percentual diferente de uma empresa de locação, por exemplo. Enfim, uma outra empresa de maneira geral. E aí isso precisa estar coerente e informado de maneira coerente também na nota explicativa. E no intangível, que são os bens incorpóreos. Então, toda marcas e patentes, um software que tem, um sistema que tem registrado, tudo isso também agrega valor ao seu patrimônio. E isso fica registrado aqui no intangível.
O intangível, ele sofre com a amortização, que segue os mesmos parâmetros da depreciação. Então, mesmo que também a Receita Federal estabeleça critérios ou valores ou percentuais para amortizar, ainda assim você precisa amortizar conforme a realidade da sua empresa também. Então, esses 4 grupos são interessantes serem relembrados porque fazem parte do ativo não circulante e eles sofreram com alterações nesse processo de convergência. No passivo circulante e não circulante, não é nada tão diferente quanto a gente já deve ter ouvido falar. A única separação que tem, então, vai falar sobre as obrigações de uma maneira decrescente de exigibilidade, tudo aquilo que tem vencimento, obrigações dentro do prazo de 12 meses e superior a 12 meses no passivo não circulante. No patrimônio líquido, a gente tem capital social, seja subscrito ou sejam valores que não estão ainda integralizados, e aí um cuidado especial, porque se há valores que não foram integralizados, tem muita gente que confunde isso e deixa isso registrado no ativo. Cuidado, essa é uma informação que precisa ficar registrada no patrimônio líquido, não faz parte do ativo, e isso é visto também por órgãos de maneira geral de fiscalização. Reservas de capital, a gente também tem nesse grupo, os ajustes de avaliação patrimonial, então tudo aquilo que a gente faz teste de impairment, que gera alguma diferença, isso fica registrado nesse grupo também. As reservas de lucros e os prejuízos acumulados. E aqui vocês vão perceber uma coisa, não existe aqui, a gente não fala aqui de lucros acumulados, porque de maneira geral não existe mais a figura de lucros acumulados no balanço patrimonial, salvo para o caso das microempresas e empresas de pequeno porte, que existe uma ITG específica tratando sobre isso, e lá ainda é possível que essa nomenclatura exista, que essa classificação exista. De maneira geral, isso para as normas contábeis não existe mais. Todo lucro, todo resultado precisa ser distribuído de alguma forma. Aqui um esboço do nosso balanço patrimonial. Aqui eu deixei em específico os grupos que mais sofreram com as alterações com o processo de convergência, que foram os grupos do ativo não circulante e do patrimônio líquido. Então, tendo como consulta, é interessante que vocês olhem o material aí também, porque é importante, e aqui é um breve resumo do que vocês precisam saber sobre esse processo de convergência em relação ao balanço patrimonial. Aqui eu coloquei um quadro só para a gente entender, porque é o que eu disse, é interessante que a gente vá acompanhando essas modificações. A 6.404 falava e tinha um grupo chamado de diferido. Quando surgiu esse processo de convergência com a Lei 11.638, apesar de incluir o realizável a longo prazo, apesar de incluir o intangível, o diferido ainda permaneceu. E ele só foi retirado de um tempinho para lá. Então, perceba que é o que eu comentei. Ainda assim, mesmo tendo processo de convergência, isso são coisas que vão sendo modificadas ao longo do tempo. Esse diferido ele já não existe mais, porque a 11.638 ela foi de 2007. Com a medida provisória 449 aqui, olha, que é através da lei 11.941 de 2009, e aí perceba que de 2007 para 2009, eles retiraram essa nomenclatura do diferido. E aí agora a gente já não tem mais nesse grupo algo que trate sobre o diferido. Ele foi de fato excluído e a gente tem aqueles grupos que a gente já tratou. Para o caso das MEs e EPPs, o balanço é um pouco mais simplificado. E aqui no curso eu não posso deixar de falar desses casos. É uma realidade muito grande no nosso estado sobre essa realidade de microempresas e empresas de pequeno porte. Aqui eu trouxe um balanço patrimonial de acordo com o que deveria ser apresentado para microempresas e empresas de pequeno porte. Esse modelo é um modelo retirado da própria ITG-1000, que trata sobre esse tipo e esse porte de empresa. Então, por que eu trouxe especialmente o esboço anterior falando sobre o balanço patrimonial e esse daqui? Aqui ele te dá alguns exemplos, então são exemplos básicos relacionados ao balanço patrimonial, com as separações de acordo com o que eu comentei. Só que aqui, olha, nas empresas de microempresas e empresas de pequeno porte, vocês vão perceber a conta de lucros acumulados. Isso está na própria norma para esse porte de empresa. Aqui ele permite que você ainda tenha no balanço patrimonial a figura dos lucros acumulados, diferente das empresas, das pequenas e médias empresas e das empresas de grande porte. Quanto à demonstração do resultado,
como eu disse para vocês, essa foi um demonstrativo que sofreu uma nomenclatura. A gente conhecia essa demonstração como DRE, a gente ainda acaba chamando, porque é muito recente, mas a nomenclatura modificou, não existe mais demonstração do resultado do exercício. Hoje é chamado de demonstração de resultado do período. Aqui eu também deixei detalhado, como eu disse para vocês, de acordo com o porte da empresa, os lugares que você vai encontrar na legislação vinculado a esse tema da demonstração de resultado. Então, de uma maneira geral, sobre as grandes empresas onde você vai encontrar, sobre as PMEs onde você vai encontrar e sobre as MEs e EPPs onde você vai encontrar isso na legislação. Quanto à estrutura, e aqui eu estou me baseando nas grandes empresas, porque é mais fácil a gente falar primeiro de uma maneira mais abrangente e depois a gente ir enxugando um pouquinho mais. Sobre as grandes empresas, ele mostra uma estrutura básica de como vai ser a sua demonstração de resultado. Por isso a gente fala a apresentação mínima da demonstração de resultado. Então ela fala sobre conter receitas, o custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços, e aí uma observação. Perceba que aqui ele fala de receita. Quando ele trata da receita, ele deixa com que você, contador, faça uma opção de como você vai informar isso. Não é uma opção assim para ser colocada de qualquer forma. Você pode começar a iniciar uma demonstração de resultado com a receita líquida. O que isso significa? Receita bruta menos os seus abatimentos e descontos de tributos, descontos de maneira geral. Então, você pode começar pela receita líquida, como também você pode detalhar a sua receita bruta e os eventuais abatimentos e descontos que vai ter. Então, ele precisa que sejam apresentadas as receitas, sejam elas gerais ou sejam elas mais especificadas. O custo dos produtos, e aí a gente chega no primeiro totalizador, que é o resultado bruto, né, o lucro bruto. As despesas com vendas, as despesas gerais, as administrativas e outras despesas relacionadas às atividades operacionais da empresa. A parcela de resultados de empresas investidas, reconhecida pela equivalência patrimonial, também precisa estar registrado na demonstração de resultado. Isso fica logo ali abaixo, essas despesas gerais e administrativas. E a gente chega no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aí a gente detalha, então, as despesas e receitas financeiras da maneira que você achar mais conveniente. Então, o ideal é que fosse um receita e outro despesa, assim fica um pouco mais claro. A gente chega, então, no resultado antes dos tributos sobre o lucro. Daí a gente detalha, então, esses tributos relacionados ao lucro, normalmente o imposto de renda e a contribuição social. Chegamos no resultado líquido das operações continuadas. E aí essa nomenclatura também é uma nomenclatura nova, não existe mais operacional ou não operacional. Aqui a gente fala agora de operações continuadas ou descontinuadas. E aí, valor líquido do resultado das atividades descontinuadas. Então, quando for algo que antigamente a gente chamava como não operacional, uma venda de imobilizado, algo do tipo, isso vai ficar registrado como atividade descontinuada. Então, tudo que não tem, de certa forma, vínculo com a atividade principal da empresa, enfim, algo realmente descontinuado, fica registrado aqui. Então, menos as despesas de venda na baixa desses ativos, e aí, por fim, a gente chega no resultado líquido do período. Então, perceba que ele sempre vem trazendo totalizadores e grupos que precisam ser apresentados. E essa é a apresentação mínima que precisa acontecer para a demonstração do resultado. O objetivo é apurar o resultado das operações das organizações em determinado período. Normalmente, esse período é anual, como eu comentei. Constitui um relatório sucinto, a ideia é exatamente essa. Perceba que dentre aquele monte de despesas e receitas que a gente resume isso em uma única linha na maior parte das vezes. E pode ser nomeado aqui, né, o resultado, ele pode gerar tanto lucro como prejuízo. Então, a gente pode chamar no final tanto de lucro como prejuízo. No geral, não tem problema nenhum se você precisar registrar isso como resultado do período, e ali, seja negativo ou positivo, vai apresentar o resultado da empresa. Representa os fatos que ocorreram durante um exercício social em razões das operações realizadas pela empresa, tendo em vista o seu objetivo social, com a finalidade de evidenciar o resultado líquido daquele exercício social. E é uma medida de desempenho operacional da empresa. E aqui ela vai apresentar um resultado econômico, mas demonstrando sempre quais são o que circula em volta daquele resultado
que a empresa tem, quanto de atividade continuada, quanto de atividade descontinuada, enfim, dessa forma. Aqui a gente trouxe um modelinho de como isso vai ser apresentado. Visualmente isso fica mais fácil da gente ver, foram aqueles itens que a gente foi tratando. Aqui, como vocês podem perceber, eu comecei com a receita líquida, mas como eu disse, isso pode ser melhor detalhado, você pode detalhar isso em receita bruta, menos os descontos e abatimentos, ou começar por esse item aqui também, até a gente chegar no lucro ou prejuízo do exercício aqui. Aqui só um outro exemplo um pouquinho mais geral. No anterior não tinha, por exemplo, esses resultados de participações societárias, então, para efeito de exemplo, eu deixei isso registrado no material de vocês também. Para o caso das microempresas e empresas de pequeno porte, a gente também tem essa característica um pouquinho mais reduzida, né? Uma exigibilidade um pouquinho menor. Aqui eu também tirei da ITG 1000, porque lá ela traz esses anexos com esses exemplos, de um exemplo da demonstração de resultado. Perceba que aqui, olha, no exemplo que eles trouxeram, tem aqui o detalhamento da receita. E aí aqui sim ele traz a receita bruta com as deduções e os abatimentos. Uma outra observação, e você vai perceber aqui, olha, onde está escrito despesa com contribuição social. Essa observação, ela fala sobre o seguinte aspecto. Para o caso de empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, quase sempre elas são calculadas através do Simples Nacional, aquela modalidade tributária que normalmente as empresas com esse porte calculam seus tributos. Para esse tipo de cálculo de tributo, não tem problema nenhum que você registre o abatimento dos tributos, ao invés de a contribuição social e o imposto de renda aparecerem ali embaixo na demonstração de resultado, como aqui embaixo, que ela seja apresentada em cima, na parte de abatimentos. Então, a própria ITG 1000, que fala sobre ME e EPP, diz que não há problema em você registrar os tributos, ao invés de aqui embaixo, aqui em cima. Até porque os tributos, de fato, se baseiam na receita bruta e não no lucro, como na maior parte das empresas, que são grandes empresas ou pequenas ou médias empresas. Então, não teria nenhum problema. Então, essa é uma observação que é feita em relação à demonstração de resultado. Então, aqui a gente tem exemplo para pequenas empresas e exemplo para empresas maiores também. Quanto à demonstração do resultado abrangente, apesar de não ser um demonstrativo que as pessoas falam tanto, com tanta importância, ele tem sim a sua importância. Ele fica, a sua obrigatoriedade, a necessidade, ela fica informada no mesmo capítulo que trata da demonstração do resultado do período, no CPC 26, no item 81. E eles são os resultados abrangentes, as receitas e despesas que integram o resultado do período, bem como os outros itens que não transitam pelo resultado, mas afetam quantitativamente o patrimônio líquido. Normalmente, aquele tipo de resultado que não tem influência com o proprietário, com o sócio da empresa. E aí, para a gente entender melhor, aqui tem alguns exemplos. Baixas de investimento, por exemplo. Então, a DRA, ela precisa apresentar quando isso aqui acontece, porque é algo que vai afetar o patrimônio líquido da empresa, mas que, de certa forma, não tem vínculo diretamente relacionado aos sócios e acionistas da empresa. Baixa de itens do imobilizado, unidades operacionais descontinuadas, e aqui são alguns exemplos que a gente tem que pode compor essa demonstração do resultado abrangente. Então, esse demonstrativo, né, essa demonstração do resultado abrangente, ele é um demonstrativo obrigatório para as empresas de maneira geral, mas que ela não precisaria ser apresentado, e aí a gente também vai repetir isso quando for tratada da DMPL, porque ela pode ser substituída pela DLPA. Quando você não precisa fazer, ou alguns fatos, a gente vai ver melhor isso, quando você não precisa fazer a DMPL e a DRA, quando não tem fatos para isso, você pode substituir esse demonstrativo pela DLPA, porque ela, de maneira geral, também trata sobre os resultados do patrimônio líquido. Aqui eu deixei um exemplo, sempre com valores comparativos do ano anterior também, e ela começa a nossa DRA sempre com o resultado líquido do período. É a partir desse resultado aqui que ele demonstra os outros fatos que não envolveram sócios, que não envolveram os acionistas, mas que geraram resultado de maneira geral aqui. Então, a DRA também é um demonstrativo que a gente precisa ficar atento aí. A demonstração do valor adicionado, também conhecida como DVA,
ela precisa divulgar e identificar o valor da riqueza da entidade, verificar como essa riqueza foi distribuída. E aí, por esse motivo, que a DVA, ela existem duas divisões, né, duas partes. A primeira parte, que mostra a geração dessa riqueza, como que essa riqueza apareceu, como surgiu na empresa, e a segunda parte é como ela foi dividida. Em tese, a demonstração do valor adicionado, ela mostra isso, geração de riqueza e como isso se distribuiu. Então, deixei aqui algumas observações para o efeito de vocês que precisam consultar o material, que é interessante olhar o material, mas sobre essa divisão, como eu disse, a primeira parte, então, mostrando essa riqueza, e a segunda parte mostrando como é essa divisão. E essa divisão, ela não engloba somente os sócios da empresa. A geração de riqueza, quando uma empresa gera algum resultado, isso é distribuído entre os funcionários, o governo, seja Receita Federal, seja Receita Estadual, sob os próprios sócios da empresa, os fornecedores. Então, a gente não está falando aqui da distribuição de lucro, a gente está, de fato, falando sobre a distribuição de riqueza. E aí a gente consegue ver aqui, olha, melhor nesse exemplo, como eu disse, sempre comparativo. Aqui a gente mostra a geração de riquezas, seja as suas receitas menos as suas despesas de maneira geral, então como se sucedeu os resultados daquela empresa, e num segundo momento como isso foi distribuído. Um valor foi destinado a FGTS, outro valor foi destinado a fornecedores, outro valor destinado ao fisco estadual, enfim, como isso aconteceu. E aí, aqui a gente encerra, então, o nosso segundo bloco. No próximo bloco, nós vamos tratar sobre os outros demonstrativos. A demonstração das mutações do patrimônio líquido e também da DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, sobre a DFC e as notas explicativas. Esse vai ser o tema do nosso terceiro bloco.